Olá, meu querido, minha querida, estamos iniciando mais um programa Palavra Viva. Que alegria poder chegar até você, poder chegar até a sua casa e junto rezarmos nesse dia com a palavra, né? Que bom que estamos juntos, que bom que você abra as portas da sua casa para que a palavra de Deus possa entrar, né? Que alegria poder também estar com você, com o Marcelo, né? Que está conosco nesse programa. Então vamos iniciar como de costume, né? Clamando e rezando e pedindo as graças do céu sobre nós. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar: vinde, Espírito Santo. Enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos também pedir a presença de Nossa Senhora, que aqui está com o título de Nossa Senhora Aparecida. Que ela venha ficar conosco, que ela venha ficar com cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero convidar você, nesse início do nosso programa, né, que vamos partilhar hoje o Evangelho de Mateus. Temos rezado muito durante esses dias, durante essas semanas, junto com o evangelista Mateus. E o evangelho que nós vamos partilhar hoje está lá no capítulo 10, no versículo 16. Então pega aí a sua Bíblia, talvez no seu celular, né, onde você se encontra aí, para que você possa seguir conosco aí o texto de hoje. Então o evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. A palavra nos diz: Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunho diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou com o que falar. Naqueles momentos vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiado por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna, meu irmão. É a palavra de Deus que tem o poder. E diante desse Evangelho, né? Nós estamos lendo o Evangelho do capítulo 10 de Mateus, mas o versículo 16. Mas é importante que nós citamos aqui o início do Evangelho desse capítulo, no capítulo 10, no primeiro versículo, a gente vê, você que tem acompanhado aí a liturgia desses dias, a escolha dos 12 apóstolos. A escolha dos 12 apóstolos vai narrar para nós no início desse capítulo. E logo adiante também no versículo 5, Jesus dá algumas instruções para aqueles que ele escolhe para os 12 apóstolos, e os envia, mas dá algumas instruções, como se fosse um manual de instrução.
né? Então esse evangelho, esse capítulo tem muito a nos ensinar. Mas logo aqui nesse versículo 16, Jesus o envia como uma ovelha no meio de lobo. E é interessante meditar essa metáfora que Jesus usa neste capítulo, nesse versículo, que ele se coloca os discípulos, os apóstolos como ovelhas. E nós sabemos que a ovelha é um animal indefeso, mas que os envia como ovelha no meio de lobos. Ou seja, o que Jesus quer mostrar aqui nesse versículo? A ovelha é um animal indefeso, diferente do lobo, que é um animal feroz, que é um animal mais violento. Mas Jesus usa essa metáfora e coloca os discípulos como uma ovelha, como esse animal indefeso. E nós precisamos tirar um grande ensinamento deste evangelho. Porque todos aqueles que são enviados, os missionários, discípulos de Jesus, todos nós, aqueles que saem em missão, aqueles que anunciam o reino, aqueles que querem falar de Jesus, precisam entender que nós não estamos isentos de dificuldades, de problemas. E a ovelha aqui, que representa, né, os discípulos que representam a ovelha, precisa entender isso, que no caminho, que numa vida missionária, há problemas, há dificuldades. E a ovelha que somos nós, missionários do Senhor, discípulos do Senhor, precisa entender que há problemas, que há dificuldades no caminho. Mas aqui é interessante percebermos que quando nós reconhecemos como a ovelha, como esse animal indefeso, é para que o pastor, a virtude do pastor apareça. E o pastor é o Senhor. E nós como ovelhas indefesas, nós como ovelhas que encontramos dificuldades, que temos problemas, que somos frágeis, que somos miseráveis, precisa entender que uma vida missionária, que uma vida de anúncio do reino, Ele, o Senhor Jesus, é quem nos sustenta. Ele, o Senhor Jesus, é que vem ao nosso socorro. Ele, o Senhor Jesus, é quem expulsa os demônios. Ele, o Senhor Jesus, é quem nos dá força nas tribulações, nas dificuldades. Ele é o pastor da ovelha. Ele é o pastor. É Ele quem luta com os lobos que querem nos devorar, que querem nos destruir. E esse é o primeira coisa que nós precisamos entender desse evangelho. Nós, como ovelhas, indefesos, precisamos entender que Ele, o Senhor, é quem nos sustenta em tudo. Ele é o Senhor quem cuida de nós em tudo, numa vida missionária, numa vida no anúncio do reino. E a palavra continua nos dizendo: quando vos entregarem, não vos preocupeis em o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O discípulo é aquele que precisa estar na intimidade com o Pai. É aquele que precisa ouvir do Pai. Não é aquele que fica muito preocupado, nossa, mas com o que eu tenho que falar? Como que eu vou anunciar? Como que eu vou dizer? Talvez você que me ouve agora, passa por isso lá na sua casa, você não sabe o que falar com os seus filhos, com os seus irmãos, com os seus pais. Você, esposa, não sabe como chegar diante do seu marido, você, marido, não sabe como chegar diante da sua esposa para dar uma palavra de direção no seu trabalho. Mas se abra a ação do Espírito Santo, porque é Ele que falará em vós. Ele que falará em vós. É interessante que aqui, no versículo 23, no versículo 22, a palavra vai nos dizer: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Jesus já dizia isso para os discípulos. É que isso vai acontecer com vocês. Vocês serão odiados. Nos lugares aonde vocês chegarem, talvez vocês não vão ser muito bem recebidos, porque vão falar em meu nome. E todas as vezes que falam em nome de Jesus para nós,
Ou nós falamos em nome de Jesus para outros, e aquelas pessoas que não querem ouvir dele, aquelas pessoas que não querem ouvir falar de Jesus, talvez nós somos aqueles que, falem de nós, nos chamamos de aborrecidos, de chatos. E eu me recordo quantas das vezes na minha caminhada as pessoas iam falar de Jesus e às vezes eu não queria ouvir, e eu falo, essa pessoa é tão chata. Quando nós não queremos ouvir falar do Mestre, falar do Senhor, nós colocamos problemas na outra pessoa. E isso talvez você vivencia. Quando você chega para falar de Jesus para alguém, logo a pessoa muda de assunto. Ou talvez quando alguém vai falar de Jesus para você e você sabe que a palavra te incomoda, e porque todas as vezes que nos incomoda, às vezes nós precisamos avaliar e mudar de vida, e às vezes mudar de vida precisa de renúncia, e às vezes nós não queremos renunciar. E Jesus já dizia para os discípulos, sereis odiado. Mas ele faz uma promessa, meu irmão. Há uma promessa de Jesus aqui. E nós não podemos perder ela de vista. Que é o que sustenta todo missionário. É o que sustenta toda a nossa vida. É o que nos motiva a gastar a nossa vida pelo Evangelho, pelo anúncio do Reino. Ele nos diz, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Talvez você que me ouve agora passa por inúmeras dificuldades e às vezes o desânimo chegou até você, mas há uma promessa de Jesus agora. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a nossa meta, meu irmão, sermos santos, não somente ser salvo, porque há uma diferença em ser salvo e há uma diferença em ser santo. Mas nós queremos muito mais do que ser salvo, nós queremos ser santo. E esta é a nossa meta, a santidade. Por isso ouve essa canção como escolhidos de Deus, como aqueles que Deus o elegeu, o separou. Reze conosco. Antes que te formasses dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, onde te envio irás, e o que te mando proclamarás. Tenho que arriscar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Países como a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia têm baixíssimos índices de corrupção, elevados indicadores educacionais e menor disparidade salarial. Os índices de corrupção na Dinamarca são os mais baixos do mundo. Na Finlândia, estuda-se pagar uma renda básica para todos. Na Suécia, políticos vivem como os demais cidadãos, ganham os mesmos salários que, em média, são pagos no país, andam de transporte público e não recebem tratamento especial. Esses países são modelos de democracia, pelos elevados níveis de igualdade e de justiça social que alcançaram. No Brasil, tivemos poucos governos democráticos, e mesmo essas experiências foram marcadas, muitas vezes, por rupturas. Podemos alcançar níveis democráticos elevados,
tal como se deu em outros países. Por isso, é necessário que os políticos eleitos para nos representarem trabalhem em favor da redução das desigualdades e pelos interesses da população. Por que o povo não é consultado? Porque nunca tivemos um plebiscito ou referendo para decidir temas importantes, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista ou a reforma política. Pode haver diferentes modelos de democracia, porém as melhores experiências democráticas têm como característica o atendimento prioritário dos interesses coletivos e não os interesses de pequenos grupos. No Brasil, os interesses de pequenos grupos sempre prevaleceram sobre os interesses da maioria da população. Mas nós podemos mudar essa história. Pelo fato do Verbo ter se encarnado, o corpo entrou na teologia, eu diria, pela porta principal. Quem afirma isso é São João Paulo II, nas catequeses da teologia do corpo. Afirma para nós que, por Jesus ter se feito homem, na condição de homem, tendo um corpo, sendo 100% homem, ele deu sacralidade para o nosso corpo. Ele faz do nosso corpo algo transcendental, que ultrapassa as nossas razões. Esse corpo, então, se torna teologia. Quer aprender um pouco mais sobre isso? Quer entender mais sobre essa beleza do corpo que Deus nos deu? Venha participar do Decor Minas, 15 e 16 de setembro, aqui em Divinópolis, com a presença de Christopher West, você não pode perder. Estamos de volta com o nosso segundo bloco, com o nosso programa Palavra Viva, qual nós estamos rezando com a Palavra de Deus, o Evangelho hoje, o Evangelho de Mateus, o capítulo 10 e o versículo 16, onde o Senhor os envia, os discípulos, os apóstolos, e envia cada um de nós hoje para sermos a voz do Senhor nesse mundo. Mas Ele nos diz que nos envia como ovelhas no meio de lobos, ovelha no meio de lobos. E nós entendemos que a perseguição faz parte de um discípulo, faz parte de um missionário. Mas é o Senhor, o pastor das ovelhas, que nos sustenta. Ele é o pastor. Ele é a fonte a qual nós devemos beber. Ele é a fonte a qual nós iremos nos encher para que nós possamos nos desgastar na missão. Doar a nossa vida, meu irmão. Gastar a nossa vida para que outras pessoas possam conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. E só é possível gastar a nossa vida, gastar a nossa juventude, gastar aí as nossas forças com o Senhor, se todos os dias nós nos apaixonarmos por Ele. Apaixonarmos com essa palavra, se todos os dias nós entendemos isso que o Senhor nos diz: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Nós queremos o céu, meu irmão. Nós queremos levar pessoas para o céu. E por isso nós precisamos apaixonar com o Senhor. Os discípulos eram aqueles que aprenderam com Jesus. Eram aqueles que ouviam seus ensinamentos. Os discípulos eram aqueles que estavam na presença do Senhor. E depois foram aqueles que foram enviados. E nós também precisamos aprender com o Senhor. Nós também precisamos estar presente com Ele. E depois nós precisamos gastar a nossa vida e sermos discípulos missionários. Discípulos missionários. Precisa gastar tempo, precisa estar presente. E eu te pergunto, será que você tem ficado na presença de Jesus? Será que você tem gastado o tempo da sua vida diante do sacrário? Será que você tem gastado o seu tempo com Ele?
vivenciando, conversando com Ele? Será que você tem se abastecido? Só é possível dar aquilo que nós temos. Não tem como eu dar algo se eu não tenho. Não é possível. E por isso há esse processo. Precisa estar presente, ser presente, gastar tempo na capela, rezando, ser íntimo do Senhor. Precisa ser apaixonado por Ele. E depois irmos em missão. Sermos discípulos do Mestre. Anunciar a boa nova. Anunciar o reino de Deus. Para que outras pessoas possam também fazer a experiência com Ele. Por isso agora eu queria te convidar a rezar. A abrir o seu coração. Talvez você tenha até esse desejo de anunciar, de falar de Jesus. Mas nós precisamos entender que nós não podemos ser hipócritas. Querer falar, mas não viver aquilo que o Mestre nos ensina. Isso é hipocrisia. Então avalie aí a sua vida. Primeiro, talvez você precisa estar com Ele, estar com o Mestre, estar na presença dEle, porque Ele está presente em todos os sacrários da face da terra, a nos esperar. E todo discípulo precisa estar com o Mestre primeiro, precisa gastar tempo com Ele, precisa conversar, porque Ele é o nosso amigo. É a partir de uma conversa com Ele, é a partir de um gastar tempo com Ele, é a partir de estarmos na presença dEle que tudo vai acontecer. Por isso, esta é a pergunta. Será que você tem gastado tempo na presença dEle? Se não, meu irmão, antes de você ir anunciar, você precisa primeiro gastar tempo na presença dEle. Por isso, peça aí a graça do Espírito Santo. Peça a graça, vem Espírito Santo sobre mim. Vem Espírito Santo, me dá a graça de gastar tempo na presença dEle, de me apaixonar por Ele, de me apaixonar com os seus ensinamentos. Peça a graça do Espírito Santo para modificar, para transformar aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Antes de você falar, porque se você começar a falar e não viver, isso é hipocrisia. Dizer algo que eu não vivo. Por isso, peça ao Espírito Santo aí agora para alcançar você. Peça ao Espírito Santo para também te dar um desejo de ser missionário, um desejo de gastar a sua vida com o anúncio do reino de Deus. E o missionário não só de pegar um microfone e falar para a multidão, não, mas de anunciar, de falar de Jesus com a sua vida, sabendo que que nós vamos encontrar dificuldades, perseguições, porque isso faz parte de uma vida missionária, faz parte de um missionário, de um discípulo. Mas há uma promessa para aqueles que perseverarem até o fim. Há uma promessa para aqueles que não desistirem. Há uma promessa para aqueles que não querem pular fora do barco, mas que querem perseverar. Que seja o que acontecer, que querem continuar firme. E o Senhor Jesus nos diz:
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Nós estamos vivenciando aí no mundo a Copa do Mundo. Os times, as seleções estão gastando a sua vida, as suas energias, e isso é bom, tudo bem, para ganhar um troféu. Para ganhar um troféu. Mas o troféu para aqueles que perseverarem. O troféu para aqueles que continuarem firmes nas dificuldades. Não é um troféu que se acaba aqui. Não é um troféu que vai terminar aqui. Mas é o troféu da glória eterna. De um dia poder contemplar Jesus no céu. De um dia poder estar com Ele, de olhar face a face com Ele. Esse é o troféu daqueles que perseverarem até o fim. Estar na presença de Jesus para sempre, na glória eterna, na vida eterna, na vida eterna. Por isso vale a pena, vale a pena. Não desanime, não desanime. Peça a graça de Deus para te dar a graça de perseverar e de continuar firme. Porque nós não queremos um troféu que se acaba aqui. Não. E o nosso troféu é no céu. É estar com Ele. Essa é a nossa maior alegria. É isso que motiva um missionário. Ser santo. Ser santo. Vamos rezar e cantar. Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como falar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? E todo aquele que um dia fez uma experiência com Jesus, você que já um dia fez uma experiência com Ele, entenda isso. Não dá para ficar somente para você. Precisa anunciar. Me preocupa aquele que se diz fazer uma experiência com Jesus, mas que não quer falar dele. Isso é preocupante. Me preocupa aqueles que fazem um retiro, que faz 2 retiros, que faz 3 retiros, que faz 4 retiros, e só vive de retiro em retiro, mas não quer falar de Jesus. Todo aquele que um dia fez uma experiência com Ele, precisa anunciar, precisa falar dele. Com a vida. Não digo somente com o microfone, não. Falar em público, não, mas com a vida. Precisa anunciar o Senhor. Por isso cantemos mais uma vez. E se isso arde em teu peito, meu irmão, toma posse e anuncie o Senhor. Gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não o faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Que alegria poder rezar com você essa palavra. Anuncie, divulga aí também o nosso programa para que mais pessoas também possam conhecer e possam viver essa experiência.
Quero aqui fazer um convite especial, né? Nesse dia de hoje, nós vamos estar acontecendo aí dia 13, né? Do 7 de julho, mais uma edição do Virote com Jesus, né? Que vai acontecer no Divinópolis Clube. Então nós teremos aí a presença de um missionário da Canção Nova, o Manuel Estênio, que vai conduzir um momento para nós, né? Divulga aí, você que me ouve, para os jovens, né? Esse é um evento de massa, de arrebatarmos a juventude para que eles possam fazer uma experiência com Jesus. Também quero divulgar as redes sociais aí da comunidade católica Missão Maria de Nazaré, né? O Facebook, Instagram. Temos também a nossa sede aqui na Rua Espírito Santo, no número 2200, né? A nossa comunidade, né? Uma comunidade onde nós vivemos da providência. Então você que quer também contribuir com essa obra, é só entrar em contato, né? No telefone 3212-8557, né? Para que mais pessoas possam, através da sua ajuda, fazer uma experiência com o Senhor. Isso é um gesto de ser um discípulo missionário. Tá bom? Então que Deus abençoe você, né? Fique ligado aí nas nossas redes sociais. Quero agradecer aqui meu irmão de comunidade, né? O Marcelo, né? Que rezou conosco, que ministrou essas canções. Então que bom, Marcelo, que alegria poder estar com você, né? Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.